Peniel Kids. Curtiram o louvor? Cantaram bastante aí em casa? Agora é hora da história. E hoje nós vamos continuar contando sobre a história da nossa personagem principal, que é a Esther. Vocês se lembram? A Esther era uma moça judia que nasceu na Babilônia, no Império Persa, no antigo Império Persa. Ela era uma menina órfã que foi criada pelo seu primo Mordecai. E certo dia, a Esther ficou sabendo que o rei estava convocando todas as belas moças do reino para passar um ano inteirinho de spa, de tratamento de beleza. E Mordecai, muito inteligente, espertinho, falou para Esther ir participar desse processo e em momento algum dizer que ela era judia. E a Esther foi. A Esther participou desse um ano de spa e ao final deste tempo, deste período lá de tratamentos de beleza, o rei chamou a Esther para que se apresentasse a ele e ele caiu de amores pela Esther, porque a Esther era muito bonita e muito simpática. E o rei tornou Esther rainha da Pérsia. E o rei ficou tão feliz de ter encontrado a Esther e de ter tornado ela rainha, que ele fez uma festa, um banquete. E esse banquete durou 7 dias. Uma semana de festa, de tão feliz que ele ficou. E aí, será que o rei e a rainha Esther viveram felizes para sempre? Que nem nos contos de fada? A gente já sabe que não é bem por aí, né? A tia Branca nos contou no último programa que os problemas começaram a surgir. E um dos primeiros problemas foram 2 guardas que estavam tramando a morte do rei. E se não fosse por Mordecai ter descoberto a verdade, o rei teria sido morto. E quando Mordecai descobriu a verdade, o que ele fez? Ele contou para Esther, que prontamente contou para o rei, que mandou investigar toda a situação e descobriu que era verdade mesmo. E aí os guardas morreram enforcados, mas o rei continuou vivo. E Mordecai não recebeu nada por ter dito a verdade, ele não recebeu nenhuma recompensa. Mas mesmo assim, o rei fez o quê? Registrou no livro das crônicas de seu reinado que o feito que Mordecai havia realizado, né? O rei registrou. O livro das crônicas era uma espécie de diário do reinado. E o rei registrou que na data tal, Mordecai havia dito que 2 soldados planejavam a morte do rei, que o fato foi comprovado e que graças a Mordecai ter contado para a rainha, o rei tinha escapado dessa. Então isso ficou registrado lá nos registros do reino. E depois desse episódio, o que nós aprendemos também? Que foi instituído na Pérsia um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro se chamava Amã. E Amã era um homem muito orgulhoso, um homem soberbo. E o rei havia decretado no reinado que por Amã se tratar da pessoa mais importante no reinado persa depois do rei, todos deveriam se ajoelhar quando Amã passasse. Então, todas as pessoas do reinado persa inteiro, quando Amã passava, se ajoelhavam e se prostravam perante ele. Exceto uma pessoa. Você sabe quem que é essa pessoa? Se você respondeu Mordecai, você adivinhou. Mordecai era o único que não se prostrava, não se ajoelhava perante Amã. E Amã ficava furioso com isso, ele ficava muito bravo. Porque ele pensava assim, quem esse judeu pensa que é
para não se ajoelhar perante mim. Mas Mordecai, ele tinha um motivo para isso. Mordecai não se ajoelhava perante Amã porque ele era firme na fé dele. E a fé de Mordecai falava o quê? Que ele só deveria se ajoelhar, se prostrar e prestar adoração ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. E aí, quando Amã descobriu que Mordecai era judeu e que ele era o único que não se ajoelhava, como ele era muito orgulhoso, ele decidiu que Mordecai tinha que morrer. Só que Amã não era só orgulhoso, ele era orgulhoso e mau. E ele decidiu que não só Mordecai morreria, mas todo o povo judeu morreria junto com Mordecai. E para isso, Amã começou a traçar um plano maligno. Que plano era esse? Bom, em primeiro lugar, Amã precisava descobrir qual seria a melhor época para ele exterminar os judeus do reinado persa. E para isso, Amã, ele foi buscar ajuda de astrólogos. O que são astrólogos? São adivinhos. É aquele povo que lê o futuro, que sabe o que vai acontecer no futuro através de mágica, através de ilusão, né? E Amã, como ele acreditava muito em astrologia, ele foi correndo buscar a ajuda dos astrólogos. E ele pediu que eles jogassem a sorte através de dados para ele. E aí eles jogaram os dados e viram que a melhor época para que o povo judeu fosse exterminado seria no final do ano. Pessoal, olha só. O ano estava apenas começando. Era o início do ano. Amã ia ter que esperar um ano todinho até que ele pudesse realizar o plano dele de exterminar os judeus. É claro que Amã não gostou muito de toda essa espera, mas como ele acreditava muito nos astrólogos, ele teve paciência de esperar. Ele falou assim, não, tudo bem, eu vou esperar, porque eu sei que se os astrólogos estão falando que essa é a data certa, eu sei que essa é a data que tem que acontecer. Vamos pensar um pouquinho? Vocês acreditam em astrologia? Vocês acham que é certo a gente ler um horóscopo aqui? Vocês acreditam em signos? Vocês acreditam nisso? Vocês acham que o que está escrito lá no seu signo tem a ver realmente com você? E o que será que a Bíblia nos fala sobre isso? Sobre astrologia, sobre adivinhação, sobre você ler o seu futuro através da sua mão. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Levíticos 19, Levíticos capítulo 19, versículo 31, tá escrito assim, ó, vou ler para vocês. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia, ela fala assim pra gente, não procure adivinhos, não procure ler o seu signo para descobrir algo sobre você. Não procure ler o seu horóscopo para saber o que vai acontecer no seu dia. Não procure ver adivinhos. Por quê? Para você não ser enganado, para você não se enganar por eles. Procure ler o quê? A palavra de Deus, porque tudo que tem que ser revelado para nós está escrito aqui nesse livro. Então é a palavra de Deus que nós temos que ler, para que a gente possa entender quem nós somos e qual é o nosso propósito aqui nesse mundo, né? Mas Amã não era do povo de Deus. E Amã acreditava, Amã foi enganado pelos astrólogos. E aí ele já sabia, então, que a melhor data para exterminar o povo judeu seria no final do ano. Sabendo disso, Amã procurou o rei Assuero. E muito inteligente, Amã falou o que para o rei Assuero? Olha, rei, aqui no seu reinado existe um povo que é conhecido por não seguir as leis, por não seguir as ordens
que o Senhor decreta. É um povo desobediente às leis do reino persa. E não é interessante para o Senhor manter um povo que não obedece 100% às leis do Império Persa aqui no seu reinado. Se o Senhor me conceder permissão, eu posso dar conta de exterminar esse povo. Pessoal, em momento algum, Amã disse para o rei Assuero que esse povo era o povo judeu. Ele falou apenas que era um povo que não obedecia às leis do reino. Claro que o rei Assuero imediatamente concordou com Amã. Falou, tá certo, Amã. Aqui todo mundo tem que obedecer às minhas ordens. E imediatamente o rei escreveu o decreto e assinou com seu anel. E todas as ordens que o rei assinava com o seu anel, colocando o selo dele do anel lá, era irrevogável, ou seja, essas ordens não podiam ser voltar atrás. Quando o rei deu permissão para Amã cumprir o seu plano, olha só o que a Bíblia nos conta, que aconteceu. Lá em Esther, capítulo 3, versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Ou seja, o povo foi alertado de que isso aconteceria. O povo recebeu cartas com o decreto do rei. Então o povo sabia que no dia 13 do 12º mês, ou seja, lá no final do ano, ia acontecer esse massacre em todo o território do reinado persa. E o povo ficou todo com muito medo. Todos os judeus ficaram com muito medo, ficaram aterrorizados de saber que o rei Assuero havia permitido isso. E enquanto o povo estava com muito medo, o rei e Amã comemoravam no palácio o feito que haviam feito. Pessoal, o que será que vai acontecer daqui para frente? Como será que a rainha Esther vai resolver esse problema? E o povo judeu? Será que o povo judeu vai ficar com raiva do Mordecai? Porque tudo isso aconteceu porque Mordecai não quis se ajoelhar perante Amã. Será que eles vão se revoltar contra Mordecai? E você? Mordecai permaneceu firme na fé dele. Será que a gente permanece firme na nossa fé o tempo todo, assim como Mordecai permaneceu? Olha tudo que Mordecai estava passando. O povo judeu devia estar com raiva dele, devia estar ignorando ele. Além disso, caía sobre ele o medo de lá no final do ano ser massacrado, porque ele era judeu, ele ia morrer junto. E mesmo assim, ele permaneceu firme na fé dele. Será que a gente permanece firme na nossa fé o tempo todo? Quando seu amiguinho lá na escola, antes dessa pandemia toda, falava assim pra você, vamos colar na prova? Será que você falava pra ele, não, eu não vou colar, porque eu sou cristão e Deus fala que colar é pecado? Será que seus amiguinhos da rua, do condomínio, será que quando eles falavam assim pra você, ai, aquele menininho ali, aquela menininha ali, ele é chato, vamos ignorar ele, deixa ele pra lá, vamos fingir que a gente não conhece ele. Você fica como? Você vai junto com a turma, ignora o outro colega? Ou você fala, não vou ignorar, eu vou lá conversar com ele, vamos entender o que está acontecendo? Como você reage? Olha o que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, pessoal, será que é fácil a gente sempre ter essa postura de fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus? Não, não é fácil. Não é fácil você falar para um amigo que você não vai deixar o outro de lado. Não é fácil você virar para o seu amigo e falar assim, eu não vou te passar cola, porque não é certo passar cola. Não é fácil, mas a gente tem que permanecer firme, porque o nosso trabalho, que é viver como agrada a Deus, não vai ser vão. Deus mandou seu único filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos limpar de todo o pecado. Nós somos limpos de todo o pecado e nós temos que nos esforçar para vivermos dessa maneira, vivermos longe do pecado. Ok? Então, pessoal, vamos permanecer sempre firmes na fé e vamos ter essa historinha da Esther em mente, porque no próximo domingo a gente vai descobrir o que aconteceu. Será que a rainha Esther vai tomar alguma posição com relação ao plano do Amã? Será que Mordecai, junto com todo o povo judeu, vai morrer no final do ano? E o rei Assuero, será que ele vai descobrir que a rainha Esther também pertence ao povo judeu? A gente vai ter que assistir os próximos episódios do #PenielKids para descobrir, hein? Eu vejo vocês daqui a pouquinho na revisão da nossa história. Beijo!